Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Carolina, sou psicóloga, especialista na área do luto, saúde mental e trabalho na Prevenir, sou gerente de RH também. E aí a gente começou com uma série de lives super bacanas e esse projeto se chama Cuidando do Essencial. Então, nossa primeira live aconteceu na terça-feira, a gente conversou sobre a fragilidade humana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidador familiar, cuidando de quem cuida. Esse é o tema da nossa live. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês por que a escolha desse tema, né? Por que a gente vai conversar sobre isso? Na verdade, esse é um projeto que existe na empresa, que chama Cuidando de Quem Cuida. É um curso, eu sou responsável por conduzir esse curso e ele é especialmente para os nossos clientes. Então, nossos clientes passam o dia todo com a gente lá na empresa, recebendo orientações, tendo palestras com vários profissionais qualificados. E aí eu também falo muito sobre o autocuidado, o que é extremamente importante, o que nós vamos conversar muito sobre isso hoje. E eu queria muito que vocês contassem para mim, quem está participando aqui, vocês são cuidadores familiares de alguém, vocês cuidam de alguém, e não é aquele cuidador oficial de ser enfermeiro, médico, não, aquele cuidador familiar, que às vezes um avô está doente, o pai, a mãe, o irmão, e aí você se dedica a cuidar daquela pessoa com todo o seu amor e todo o seu carinho. Eu acredito que toda família tem, né, um cuidador. E como que surgiu, né, a ideia desse projeto, a ideia de falar sobre esse tema? Há alguns anos atrás, eu trabalhei no SUS, na atenção primária, e eu fazia atendimento para algumas famílias. E aí, quando a gente ia na casa das pessoas, a gente chegava e dava muita atenção para o paciente. E aí, paciente, eu vou denominar aqui aquela pessoa que precisa de cuidados, tá bom? E às vezes ficavam vários profissionais em volta do paciente. Às vezes não cabia o cuidador ali, às vezes o cuidador ficava no cantinho lá da cozinha. E aí todos os outros profissionais ali em cima do paciente, sabe, olhando como que ele estava e tudo. E aí no final bombardeava aquele cuidador de um tanto de orientações diferentes, né? Aí vinha o fisioterapeuta, a nutricionista, a fonoaudióloga, o próprio psicólogo. E aí que o cuidador ficava mais perdido ainda, porque ele não participou do atendimento. Né? Nem coube ele na cena do atendimento e depois ele foi bombardeado de milhões de informações que às vezes a gente não tem realmente uma formação técnica para cuidar. A gente não entende de medicação, não entende de ferida, não entende de sonda, de alimentação, mas você tá ali porque é alguém da sua família, não é? Alguém que você ama e que você não vai em momento algum deixar de cuidar. E aí, com isso, quando eu vim para Prevenir, eu fiquei pensando muito sobre esse tema, sobre a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Quem está cuidando desses cuidadores? Quem está cuidando dessas pessoas que estão ali no dia a dia e às vezes deixam a família muito de lado, o emprego de lado para estar cuidando daquele ente familiar que realmente precisa, né? Ele também precisa estar bem para ele cuidar. E aí veio essa ideia e está sendo muito bacana realizar esse curso, né, junto com os nossos clientes. É um curso totalmente gratuito, é um benefício para o nosso cliente. O nosso próximo curso ele está previsto para acontecer em maio. Então, nesse momento, nós estamos avaliando se vai ser possível essa continuidade ou não. E se não for possível nesse momento, a gente vai pensar numa nova data. Ok? E eu queria saber de vocês. Como que vocês estão, né, nesse momento agora de isolamento social, quem é cuidador? Quais são os sentimentos que têm aparecido para vocês? E me contem um pouquinho, assim, porque acho que agora é um momento único, né? A gente conversou sobre isso, quem estava na outra live, que é um momento muito diferente, muito novo, tanto para o cuidador quanto para o paciente. E aí, eu queria que a gente pensasse também a respeito do que é cuidar, né? Porque cuidar é uma palavra que ela tem vários sentidos, ela tem vários significados, e para cada um ela tem um peso, né? Ela tem um significante aí que vai ser bem diferente, bem especial.
Então, eu vou trazer um pouquinho aqui da fala do pessoal que fez o curso, tá? Então, assim, a gente já fez 3 edições do curso, então eu tenho bastante material para compartilhar aqui com vocês sobre o que eles comentavam lá. E quando eu perguntava para eles muito o que era cuidar para eles, a primeira coisa que eles me falavam era amar essa pessoa. O cuidar é um ato de amor, né? Por essa pessoa que está ali junto com você. Outros falaram que cuidar é ter paciência com essa pessoa, porque é muito difícil o ato de cuidar, então exige do cuidador uma paciência e uma resiliência muito grande, né? E outros também falavam que é ter empatia, é você se ver numa condição diferente daquela pessoa que está ali, né, doente, precisando de cuidados, e mesmo assim você estar ali junto com ela, né? Eu acho essa definição de empatia muito importante, porque às vezes a gente vê que empatia é estar no lugar do outro. Mas como que é possível você estar no lugar do outro, né? Como é que você sente a mesma dor do outro? Porque a dor ela é única. Então, teve uma certa vez que eu ouvi de um professor uma definição de empatia e que eu levo sempre na minha vida, que a empatia não dá para você estar no lugar do outro. Mas a empatia é você estar junto com o outro, de mãos dadas, né? E falar, olha, eu estou aqui para o que você precisar. E eu acho que isso é muito bacana. E às vezes, cuidar é isso, né? É você estar ali com o outro, entender da dor dele, entender o que está acontecendo, mesmo você não sentindo, e se colocar disponível para aquela pessoa. Então, 1000 definições aí que podem aparecer sobre o cuidar, né? E aí, uma outra questão será que nós, cuidadores familiares, nós estamos preparados para cuidar de outra pessoa? E toda vez que eu pergunto isso lá no curso, o pessoal fala assim, olha, eu aprendi na hora que começou a acontecer, quando precisaram. Às vezes alguns tiveram orientações, outros não tiveram. Né? Existe também aquele cuidador que ele faz o curso também de técnico de enfermagem ou enfermagem, para também aproveitar aquilo e cuidar de uma pessoa da família. Mas aí, lendo algumas pesquisas, até para a gente discutir isso lá no curso, tem uma pesquisa que mostra que os cuidadores não estão preparados para virarem cuidadores familiares. É realmente no momento de necessidade, é uma demanda que aparece e a gente precisa estar ali cuidando. Mas e aí? As pesquisas mostram que a gente não está preparado. Então, assim, o que fazer? Porque a expectativa de vida está aumentando, né? Se a gente pensar que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, pessoas tinham uma média de vida de 50 a 60 anos. Há 2 anos atrás, essa média aumentou para 76 anos de idade. Né? Isso há 2 anos atrás. Então, assim, as pessoas estão tendo a oportunidade de ter maior qualidade de vida e, assim, elas estão vivendo mais. Elas vivendo mais, ou seja, a gente vai precisar de ter mais cuidadores, né? Se elas estão envelhecendo mais, tendo um prolongamento de vida, elas vão precisar de mais pessoas para cuidar delas. Então, esse papel de cuidador, ele é estritamente importante, eu acho, nesse momento, e vai aumentar essa demanda. Né? Então, acho até para quem está pensando em alguma questão de se especializar profissionalmente, ser cuidador vai ser também uma profissão que vai aumentar no nosso mercado. Porque a gente vai precisar, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, acho que isso é muito importante também para a gente tratar. E aí, nesse decorrer do cuidar, né, muitos sentimentos vão aparecendo, concordam comigo? Quem aí falou que é cuidador, o nível de estresse, né, a longa rotina do cuidado, porque às vezes o cuidador ele fica de dia e consegue alguém para revezar com ele à noite. Mas tem alguns que ficam direto, então passam o dia todo com o paciente e a noite toda. Então ele fica 24 horas tenso, preocupado se o paciente tomou remédio, se o paciente está dormindo, se o paciente respirou mais alto, ele corre no quarto, então ele não dorme bem.
E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E agora, assim, quem é cuidador, eu tô chamando atenção mesmo. Gente, se cuidem, tá? Porque às vezes a gente fica na rotina do cuidado, acaba não se cuidando. E uma vez que você não tá bem, você não consegue cuidar do outro. A gente também vai falar disso daqui a pouco. E podem aparecer diversos sintomas, e às vezes os cuidadores, quando eu sempre trago essa parte lá no curso, o pessoal comenta assim: Nossa, eu tenho alguns desses sintomas e eu nunca parei para cuidar de mim. Gente, quantas vezes eu escuto de um cuidador? Eu levo meu paciente no médico a cada 2 meses. Eu pergunto, mas e você? Quando que você fez o seu último check-up, por exemplo? Ah, deve ter aí uns 2 anos. Eu não tenho tempo de ir no dentista, por exemplo. Coisa simples, um autocuidado que é super importante. Então a gente precisa pensar mais nisso. Não dá para cuidar do outro se você não estiver bem. De novo, não dá. Então isso é algo que a gente precisa realmente. Vocês vão me ver repetindo isso aqui na fala minha de hoje, né? Porque isso é muito importante. E aí, um dos principais sintomas que percebe-se, quando eu converso isso lá no curso, o pessoal também fala muito, é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento, é um cansaço excessivo, e ele se dá principalmente em profissionais que têm um contato muito direto com pessoas. Então, assim, são profissionais da área de saúde. A gente percebe também alguns sintomas em professores que têm um contato direto com os alunos. Mas as pesquisas mostram principalmente em profissionais que estão muito ligados direto ao cuidado, porque é uma tensão muito grande, né? Você fica o tempo todo ali concentrado e preocupado, você está cuidando da vida de alguém. E aí podem vir diversos sintomas, então eu estou comentando isso para vocês se atentarem a isso, assim. Fiquem ligados a isso, sabe? Então, assim, dores de cabeça muito forte, um cansaço muito grande, exagerado, de você não saber, assim, por que tanto cansaço, que é o esgotamento mesmo físico, né? Psicológico. Então, assim, perceberam esses sintomas, para você que é cuidador, procura ajuda, procura um profissional, gente. Porque senão você não vai estar cuidando bem do seu paciente, se você estiver desse jeito, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. E algo que aí vocês podem me perguntar, lá no curso o pessoal sempre fala: e aí, mas o que eu posso fazer diante disso, né? Cada um vai criar a sua maneira realmente de diminuir esse nível de estresse. Uma coisa que é muito importante, que por mais difícil que seja, principalmente nesse momento que a gente está agora de isolamento, é você ter mais de uma pessoa que possa te ajudar a ser cuidador. Que você possa contar com mais alguém, tá? Para te ajudar. Se você for um cuidador familiar e você tiver 5 irmãos, tem aí mais 4 opções de pessoas que podem te ajudar. Amigos, vizinhos, outras pessoas. Não dá para você ficar 24 horas junto com o seu paciente. Você precisa sair daquele espaço, respirar, conversar outras coisas e depois você voltar. E aí eu escutei muito lá no curso os cuidadores falando assim comigo: mas o problema é que o meu paciente não quer que outra pessoa cuide dele. Ele gosta de mim, eu já estou adaptada ao jeito dele, e ele quer que só eu fique cuidando dele. E eu sempre comento com o pessoal: não é melhor ele ter você como cuidador, por exemplo, todo dia de manhã, ou dia sim, dia não, do que não ter você? Porque uma vez que você não tiver um tempo para descansar e para retornar ao cuidado, você vai adoecer e o seu paciente vai ficar sem você de todas as formas. Você vai virar paciente. Você vai deixar de ser cuidador e vai virar paciente. E o seu paciente realmente vai perder você como cuidador. Então, em conversando com o seu paciente e explicando para ele que você também precisa desse descanso, de sair deste local, para que você esteja com ele por mais tempo possível depois ali, né? Então isso é muito bom. E algo que é legal também, gente, eu sempre faço, é a técnica de meditação, é a técnica do mindfulness. Eu fiz um vídeo sobre isso, quem quiser, já colocamos lá no nosso IGTV, tá lá.
vocês podem clicar e assistirem um vídeo de 10 minutos. E aí eu faço a técnica lá. É uma sugestão que eu acho muito legal. Eu faço a técnica durante o curso com o pessoal e eles falam que é muito bom, é muito rápido, é 5 minutos. E é um momento realmente para você se equilibrar novamente e poder dar continuidade aí nesses cuidados. O que a gente pensa em respeito da relação, né, do cuidador e do paciente? Porque, como a gente comentou lá no início, quando você está cuidando de alguém que é da sua família, você comece a sentir que é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E para o paciente, gente, também, pensa, não é fácil. Principalmente se o paciente de vocês for idoso. Porque o idoso, ele já passou por tantos anos da vida de uma autonomia, né, de uma independência. E a primeira coisa que acontece quando ele vira paciente, o que é? Ele perdeu a autonomia. Vocês já pensaram nisso? Um idoso, por exemplo, que não consegue, no momento do adoecimento, tomar um banho sozinho. Ele perdeu a privacidade dele. Alguém tem que acompanhar ele para tomar banho. Gente, pensa o quanto isso também é muito difícil para o próprio paciente. Estar ali naquela situação, estar ali dependendo de um outro, né? E ele tem que depender do tempo do outro, da disponibilidade daquele outro. Então, para dar certo o cuidado, eu vejo que é uma parceria, né, entre o cuidador e o paciente. Eles têm que ser parceiro, eles têm que se respeitar. E isso é muito importante, né? O respeito do cuidador diante do paciente para tentar trazer uma autonomia para ele, né? Deixa ele falar o que ele gostaria. Às vezes ele quer ver um filme, às vezes ele quer sentar em outro lugar. Poder proporcionar isso para ele. Principalmente comida. Às vezes o paciente quer comer alguma coisa específica. Gente, se é possível, né? Se isso está dentro das diretrizes da dieta, da alimentação dele, fornecer para ele aquela comida. São gestos tão pequenos que a gente pode melhorar a relação entre o cuidador e o paciente, não é? E aí, algo que eu acho que nesse momento é muito importante a gente pensar em não se culpar. Lá no curso, os cuidadores têm trazido muito isso para mim, assim. Se o paciente passa mal, ele se culpa. Será que eu dei a medicação certa? Será que ele não estava se sentindo bem e eu não vi? Gente, se culpar não adianta nada, né, nesse momento. Principalmente agora. Nós temos aí uma possibilidade, né, de falecimento de idosos diante dessa pandemia e culpar-se agora não adianta nada. Então, o cuidador ele tem que estar ali e fazer o que é possível ele fazer dentro do que é real. Eu sempre comento isso lá no curso, eu até coloco uma imagem de um super-herói, assim. O cuidador, em muitos momentos, principalmente quando ele é um cuidador familiar, ele acha que ele é super-herói. Ele acha que ele tem que ficar 24 horas acordado, né? E não é dessa forma. E outra coisa é que cuidar não significa curar. Às vezes a pessoa ela não vai se curar do adoecimento que ela tá. Mas você pode amenizar aquela dor. Você pode trazer, você como cuidador, você tem um papel extremamente importante, sabe? Principalmente no simbólico daquele paciente, assim. Você traz conforto para ele, né? Você traz qualidade de vida para ele, às vezes nos últimos anos de vida que ele tem, às vezes nos últimos meses de vida que ele tem. Você fez diferença, né, na vida daquele paciente. Principalmente se ele não for da família, se você foi contratado às vezes para cuidar dele, você fez diferença na vida do outro. Isso para mim é muito importante, assim, sabe? Eu acho que isso toca pra gente que é humano, né? Você pode cuidar de uma pessoa e você pode mudar o final de vida dela. Principalmente, gente, se você puder realizar desejos simples. Eu acho isso de uma beleza muito grande, sabe? De você poder fazer uma comida gostosa para aquela pessoa ali que tá doente e que é um desejo dela. Às vezes ela quer assistir um filme, ela quer que você lê um livro para ela. Gente, isso é cuidar, isso é ato de amor, né? Que você tá tendo para um outro ser humano.
Eu acho isso maravilhoso, assim. E aí, voltando, e aí, falando nisso, eu sempre comento de assim, esse momento é um momento de você ter compaixão com você, né? Quando você cuida do outro, você também tem que ter compaixão com você. Você tem que se permitir descansar, se permitir, às vezes, fazer uma atividade física para poder não pensar no seu paciente 24 horas, né? É você também se cuidar, se amar, para você dar conta de passar esse amor pro outro, ok? E aí, eu sempre faço uma pergunta super polêmica lá no curso. Porque tem um momento que eu abro a roda e falo pro pessoal, gente, quais são as maiores dificuldades que vocês têm para cuidar? E aí os cuidadores falam milhões de coisas. Ah, porque o meu paciente ele é muito difícil. Ah, meu paciente é muito sistemático. Ah, o meu quer fazer tudo na hora dele, não na hora que eu posso. E aí eu escuto tudo isso, acolho tudo isso. E aí eu faço uma pergunta. Mas e você? Você é uma pessoa gostosa? Ser cuidado. Se você passa mal, se você quebra um pé, se você não tá com uma enxaqueca, você precisa do cuidado de outra pessoa da sua família. Você é uma pessoa boa para ser cuidada? E aí fica todo mundo assim, pensativo, porque. E tem muitos lá no curso que me falam: nossa, eu sou extremamente difícil. Porque às vezes a gente tá lá reclamando do outro, mas quando a gente vira paciente, a gente também fica super difícil de ser cuidado. Então a gente tem que ser uma pessoa, tem que ser gostoso, né, para cuidar. Porque nós vamos ser pacientes em algum momento. Se hoje nós não somos, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser pacientes. E quando nós formos pacientes, como nós vamos tratar os nossos cuidadores? E mais, eu ainda pergunto, será que nós vamos ter cuidadores? Nós mantivemos relações afetivas para que a gente pudesse construir laços, para que essas pessoas cuidassem de nós quando nós precisarmos. Porque eu acho que aí a coisa pega. E eu me lembro, nunca me esqueci disso. É uma fala do padre Fábio de Mello, tem muitos anos. E eu lembro que ele colocou assim, que nós precisamos ter relações afetivas e pessoas ao nosso redor que gostem da gente para tirar a gente do sol quando a gente for paciente. Não é porque a gente não brinca que vai colocar o idoso para tomar sol. Mas se você não tiver relações boas, relações afetivas, ele fala que às vezes a gente vai ser esquecido lá no sol, né? Então assim, como hoje você que não é paciente, você hoje é cuidador, por exemplo, você está saudável, você cuida das suas relações para quando você for, né, chegar a ser paciente, você ter esse ciclo afetivo que vão cuidar de você. Isso me pega muitas vezes pensando sobre isso, né? E aí eu não sei vocês, assim, mas eu acho que é uma ótima pergunta para a gente se fazer nesse momento, principalmente, que a gente está em isolamento social. Quem são as nossas relações que a gente quer construir, quer ter por perto, no momento que eu precisar ser paciente? Eu tinha preparado para, na primeira live, eu ler para vocês um trecho de um livro que eu adoro. E aí eu li, na verdade, e quando eu fui assistir a minha live, eu percebi que ela travou e que não mostrou a parte que eu li o trecho. Eu sempre falo muito da Ana Cláudia Quintana, é uma referência para mim, é uma médica. E ela lançou um novo livro dela, eu mostrei na outra live, que chama Histórias Lindas de Morrer. Super indico esse livro, tá, gente? Muda a nossa vida depois que a gente lê os livros dela. E aí eu queria encerrar a nossa live falando um trechinho dessa passagem que ela traz e que eu acho que cabe muito para esse momento. Espero não travar dessa vez para que vocês possam, junto comigo, ler essa parte. Então é o seguinte, ela estava com um paciente e esse paciente estava em final de vida, num tratamento de câncer. E aí ela pergunta a esse paciente como que ele consegue lidar com isso nesse momento de finitude. E aí esse paciente fala assim para ela que ele aprendeu sobre a vida com o pai dele. E que o pai dele sempre disse para ele que a vida, ela tem um livro.
E que esse livro só tem 2 páginas, porque na verdade a vida, ela é de fato simples, não é? A gente que realmente dificulta muito a vida. E aí é o seguinte, esse livro tem 2 páginas e que a primeira ela deve ser lida quando tudo estiver dando errado, tá? Então, no trabalho, na doença, com problemas familiares, numa pandemia, como a gente está agora, acho que esse é o momento para ler essa daqui. E aí você vai lá nessa página e vai estar escrito assim nela. Só isso, é uma página em branco que vai estar escrito: tudo vai passar. Já na segunda página, ela também deve ser lida, mas quando tudo estiver dando certo, né? Quando você estiver bem, estiver no bom momento. E aí lá vai estar escrito assim: isso também vai passar. Ou seja, a gente precisa muito aproveitar os momentos bons, né, na nossa vida, porque eles vão passar. E os momentos difíceis, a gente tem que parar, pensar, nos equilibrarmos, né? Porque eles também vão passar. E aí a gente precisa pensar como que nós vamos sair melhores desse momento, né? Então, eu achei muito bacana essa passagem. E acho que cabe muito para o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, assim, isso vai passar, né? Isso é um momento que a humanidade, porque não é só o Brasil, é todo o mundo está passando. E isso vai passar. E quando isso passar, o que a gente fez, né? Nesse tempo que nós estamos aqui. Nós conseguimos cuidar bem de quem nós amamos? Né? E mais, a gente aproveitou essa pessoa que a gente cuida. A gente falou tudo que a gente gostaria de falar para essa pessoa que a gente cuida. Porque esse momento também vai passar, né? Então, até eu vejo que para os cuidadores é o momento de estar ali, né? Junto com aquela pessoa que você cuida. Com aquele paciente que você não sabe quanto tempo ele vai estar ali. De aproveitar ele ao máximo, de falar eu te amo e estar com ele, podendo realizar pequenos desejos ali que para ele é importante. Então, sintam-se abraçados. É muito bom estar aqui com vocês e a gente se encontra em breve, tá bom? Tchau, gente. Até lá.